Salve, salve galera! Boa tarde, estamos começando mais um podcast aqui na nossa plataforma, aqui no nosso canal. Principalmente aqui no nosso podcast Arte e Prosa, nós vamos bater um papo hoje muito bacana com uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, já vi alguns trabalhos dele e algumas pessoas até me indicaram, rapaz, traz esse camarada que esse camarada é muito bom, Tive a oportunidade de conhecê-lo no Paracuru, no encontro de poesia, Isso. né? E hoje eu tive a oportunidade de convidá-lo para vir bater esse bate-papo aqui com a gente. Meu amigo José Maria de Oliveira Moura, mais conhecido só como Zé Maria. Né? É um cara que é professor, é um cara que além de ser professor também é cordelista, historiador. O cara na verdade tem um desenvolvimento muito grande social. Tudo bem, meu amigo José Maria? Show de bola? Boa tarde a todos. É uma alegria, né, estar aqui nesse momento, né, para que a gente possa bater um papo, né, mostrar nosso trabalho, um pouco do que nós estamos desenvolvendo, né, na área da literatura de cordel, da poesia e da história. Muito bem, meu amigo José Maria. Nós vamos aqui papear, vamos fazer que nem um matuto. Vamos jogar conversa fora aqui até umas horas. E é bom. Né? Aqui não tem eira nem beira, aqui a gente... Se quiser sair, quiser bater um papo, quiser dar um tempo, a gente dá, não tem problema nenhum. Nós vamos conversando aqui na medida do possível da situação aqui que vai acontecendo aqui. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu queria falar da nossa galera que patrocina aqui com a gente o nosso podcast, né? Eu não poderia deixar de falar de forma alguma desse pessoal, não. E eu quero começando aqui pela SSB. SSB é uma construtora que há muito tempo já está no mercado, desde 1930, alguma coisa assim do tipo, mas hoje está numa nova direção aí do nosso querido e amigo Dr. Júlio, que é um dos nossos patrocinadores aí. O cara tem várias obras aí, pavimentação, no segmento de construção, ampliação de empresa, e além disso, o cara tem assim um trabalho social muito grande, né, onde nas comunidades que essa empresa passa, ele além de fazer o trabalho, além de ganhar dinheiro, ele diz muito isso, né? Além de ganhar dinheiro, eu tenho uma obrigação social de ajudar essas comunidades. Como várias comunidades, ele até simplesmente já cavou vários poços, é um dos caras que fomenta e alimenta a ideia da arte, da cultura, do esporte, né? O cara faz um trabalho aí bem bacana, principalmente com essas crianças que estão querendo sair dessa vida pregressa de alguma coisa e querem se infiltrar no esporte. O cara trabalha com jiu-jitsu, capoeira, o cara fornece tudo isso pra galera. Além disso, ainda mais patrocina alguns projetos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcos Anônimos. O cara, tipo assim, tem um desenvolvimento cultural muito grande, uma preocupação muito séria com a comunidade. Então, parabéns aí ao Dr. Júlio e obrigado aí por patrocinar também o nosso momento gostoso. Nós estamos no Arte e Prosa. O Arte e Prosa nada mais nada menos do que um bate-papo legal com uma pessoa que a gente escolhe para bater um papo, e essa pessoa tem que ter uma história, tem que ter um segmento, que eu acho que todos realmente faz esse compromisso, que essas pessoas que têm esse compromisso precisam ser vistas aqui. É verdade. Então a gente tem essa ideia. Também quero aqui agradecer aqui o Torrados e Moídos, né, que é o café 100% artesanal. Para quem não sabe, o café artesanal é de um brother da gente aí, um amigo, que ele compra o café, torra o café, todo manual, todo no esquema bem artesanal, e ele faz com que esse café chegue até você. Você entra em contato nesse número aqui que está passando na nossa tela, 996 83 24 99, e aí você encomenda o seu café puro, sem nenhum tipo de... podemos dizer assim, sem nenhum tipo de mistura, né? Totalmente completo, totalmente 100% café puro. Aí é só você falar com o meu amigo Pacífico, né? E ele aí trata com você. E agora nós vamos falar também da nossa querida e amiga Orbitelecom, uma parceira da gente aqui com essa internet maravilhosa, 100% aqui cobrindo a nossa área, uma internet que não deixa realmente você na mão, ligadinha aqui totalmente com a maior frequência possível. Então você que está cansado de não ter uma internet de qualidade, fica caindo a sua internet e você espera um momento certo para você tá
Cara, vamos parar com isso. Vamos de Orbe Telecom. É só ligar no 37 71 45 70, que também é o WhatsApp, e você pode estar aí adquirindo a melhor internet, tanto aqui em Paracuru, tanto aqui em São Gonçalo, tanto aqui em Paracuru, Trairi e Caucaia, né? Então assim, os caras estão em toda a área. Então se você pretende uma internet de qualidade, então meu amigo, Orbe Telecom. Fechado? Para você não ficar na mão, Orbe Telecom eu acho que é a melhor solução para você hoje, principalmente no mercado, numa condição de vida que a gente está muito mais voltado para a questão da internet, para a questão do mundo, né? Hoje é o que mais realmente bate, é o que mais fortalece a ideia, é a internet. Então você precisa de uma qualidade, então vem ser Orbe. Orbe Telecom. E também o nosso parceiro também, que eu não posso deixar de agradecer de forma alguma, é o nosso patrocínio aqui, que esse é parceiro da gente também, que é a Clima Frio, né? Que é a pessoa responsável por esse ambiente que nós estamos aqui nesse momento, nesse friozinho gostoso, nessa ideia deliciosa aqui. Clima Frio na pessoa do nosso amigo Bruno, né? Que é um escritório em Fortaleza, mas que também atua aqui também no Silpé. Tá aqui na nossa área aqui, então se você quiser contratar é 986 97 60 76. Fala com o Bruno aí, ele resolve a tua vida aí com os teus ar-condicionados. Monta aí na tua igreja, na tua empresa, na fábrica, o que você pretende, manutenção, então o cara é uma fera. E aí, meu irmão, parando com essa nossa ideologia de falar dos nossos patrocinadores, que é muito bom, vamos voltar aqui ao nosso querido e amigo José Maria. Tudo bem, meu amigo José Maria? Vamos começar, né, o nosso bate-papo? Tudo bem, é uma alegria estar aqui, né? Meu amigo José Maria, você além de ser... Você é professor, né? Sou professor da Rede Pública Municipal de Paracuru. Paracuru, há quanto tempo? Exatamente 20 anos. 20 anos. Isso. É uma luta, né, cara? Trabalhar de professor. É um desafio. Verdade. Mas tu é filho natural de Paracuru, não? Sou. Eu sou natural da localidade da Casa de Telha, né? Casa de Telha é um local próximo de Paracuru. É um distrito de Paracuru, né? Isso. Pronto. Na verdade, um povoado, né? E fica a 16 quilômetros da sede de Paracuru. Eu nasci nesse lugar. E morei algum tempo fora, né? Depois retornei. Meus pais hoje ainda moram nessa localidade, né? De Casa de Telha, que é o que eu pretendo também falar nesse momento, né? Ah, Casa de Telha. Tem assim uma importância muito grande, Casa de Telha, para você. Tem. Sobre a pesquisa, né, que eu venho fazendo. Aí tu faz umas pesquisas, né? Sobre a própria Casa de Telha. Vamos já conversar sobre Casa de Telha, mas deixa eu te fazer. Vamos relaxar mais um pouco aqui. Vamos. Okay. Deixa eu lhe dizer aqui. Tu já lançou um cordel, né? Já lançou um cordel, já teve um lançamento de cordel, né? Que é esse que você trouxe aqui, né? Falando de uma biografia, né? De um dos primeiros moradores da Casa de Telha. Nós vamos já conversar sobre esse cordel. Eu estive olhando, riquíssimo ainda. Eu já até li alguns. Na época que tu publicou, tu fez uma publicação, não foi? Teve uma publicação, não foi? Foi em junho do ano passado. Nós vamos já conversar sobre isso. Vamos começando realmente por Casa de Telha. Você disse que nasceu em Casa de Telha. Sim. Se criou-se lá. Então você tem muita história. Então vamos lá. Vamos conversar sobre Casa de Telha. Vamos começar por aí. Então. Fique à vontade. Eu também tenho um trabalho que em breve será publicado, né? Um livro sobre a Casa de Telha em si, né? Já está trabalhando nesse livro? Já, ele está 90% pronto. E esse livro ele tem 33 capítulos, né? A história desse povoado, assim está... Mas a narrativa é totalmente sobre o povoado, a ideia é sobre o que? A narrativa é religiosidade também. E tal, tudo isso? É? Isso, vamos lá. Desde a árvore genealógica, né, a origem do nome, né? A religiosidade, as festas que eram muito conhecidas na época, a questão da educação, a questão das casas de farinha, dos engenhos de rapadura, do artesanato, do campo de futebol e outras associações. E também a Casa de Telha atual, né? Porque nós temos hoje... É uma mudança, não é mais aquela, deu uma mudada então. Com certeza, e vem evoluindo, né? Até a internet hoje nós já temos, né? Antes nem energia elétrica tinha, né? Tinha, né? Isso. Mas o desenvolvimento tem sido assim... como é que se diz? O progresso tem acompanhado com uma certa velocidade ou realmente muito lento? A pergunta é mais ou menos assim: esse progresso ele vem já há algum tempo se estabilizando, ele chegou e... Eu falo isso porque Pecém e Silpera, né? Quando o Porto chegou, ele deu aquele boom, né?
E aí eu não sei se casa de telha, como é que ficou esse Eu processo. entendi a pergunta. Devido ser uma comunidade ainda pequena, né, em torno de umas 50 famílias, às vezes demora o progresso, né? Porque fica muito Se restrito, desenvolver. né? Fica Isso, muito desde que restrito, não né? existe aquela demanda de moradores, né? Digamos assim, de eleitores. Aí nós não temos assim uma escola ainda na comunidade, né? Por conta do número de alunos ser pequeno. Os alunos se deslocam para outra escola, né? Em outra comunidade. Por conta disso. Mas, comparando ao que era, nós temos muito o que agradecer, né? E o que comemorar nos dias de Então hoje. tem sido um progresso bacana, né? Isso. E a gente começando por Casa de Telha, vamos falar do teu tempo aí de criança aí. Como é que era no teu tempo de criança Casa de Telha? Vamos falar um pouquinho aí. Pronto. Vamos voltar aí ao tempo. A contracapa desse livro traz uma poesia, né? No caso aqui um quarteto de minha autoria, falando sobre isso, né? Então, eu começo dizendo assim: num pequeno povoado, casa de telha, onde nasci, foi ali onde cresci e trabalhei no roçado. Sou um poeta da roça, neste lugar pacato, numa casinha de palhoça, arrodeada de mato. Numa infância difícil, estudar era privilégio. Foi com muito sacrifício que entrei em um colégio. Agradeço ao Deus da vida por me dar inspiração e também minha família que me deu educação. Neste livro eu registro coisas da minha lembrança e das histórias que escutava quando ainda era criança. Escrevê-lo era um sonho que se tornou realidade. Hoje faz parte da história da minha comunidade. Então, na época, era difícil, até a questão mesmo de estudar. Eu tive que se deslocar para uma escola, numa outra comunidade, né, na Marizeira, a escola onde hoje eu trabalho, e já fui para a escola com 9 anos. 9 anos de idade. 9 anos Hoje em de dia, idade. hoje em dia começa a estudar muito cedo, né? O Com pessoal 3 já com anos, 3 né? anos, né? Na educação infantil. E por conta do deslocamento, né, da viagem. Mas valeu a pena, Valeu, né? com certeza. Que bom. Assim, você falando no breve comentário que você falou aí, você disse assim, na fala das lembranças de quando era criança, da sua vida quando você morava numa casa de palha, rodeada. Então, assim, é perceptível que na verdade era uma comunidade muito arcaico mesmo, uma coisa bem, né? Então, assim, aí no dos versos aí você diz assim: hoje eu conto histórias que eu ouvia quando criança. Quais as histórias que mais assim te chamavam a atenção? Não sei se você pode realmente já dar uma relanceada aí do livro aí pra gente, não sei. Mas quais as histórias mais bacanas assim tem que você... uma senhora muito especial na minha formação. Ela tem 87 anos. A senhora Maria Estela Claudino da Silva, né? Eu chamo de tia Estela. Ela contava essas histórias. Foi minha catequista. Mas a dona Claudino não é a mãe da professora Natália? Sim, a professora Natália? Sim, é a mãe da professora Amo demais Natália. aquela pessoa, rapaz. mesmo, Eu conheço demais aquela pessoa. Natália, um cheiro mesmo. Natália, um beijo pra você aí, Natalinha. A Natália e o irmão dela era o Adriano. O Adriano, Pronto. rapaz. E o seu Oliveira, né? Isso o pai mesmo. dela. Ah, conheço Pronto. demais. E a tia Estela, que assim eu chamo, ela contava as histórias que eu ouvia da mãe dela, que eu ouvia da avó. E isso eu gostava muito de ouvir, né? Porque a gente ia imaginando como era o tempo, no tempo dela, né? Ela falava das festas, das novenas do padroeiro São João Batista, que acontece no mês de junho. E eu me deu assim a vontade de registrar isso, né? Nesse trabalho aqui, no livro que será publicado. Para que as crianças, a juventude, ela tenha conhecimento, né? De como foi dessa fase que hoje em dia eu até não perde teu raciocínio não. Eu Sim. até assim, hoje fica até muito difícil, eu tenho uma certa dificuldade de às vezes conversar com essa juventude de hoje, com essa galera mesmo jovem agora de 10, 15 anos, porque quando a gente começa a falar dos problemas que a gente passou na vida e como era a vida
né? A vida mesmo do cara ir pescar, do cara ir pra labuta do dia, não ter uma luz, não ter nada, não ter isso, aquilo, outro. Eles não conseguem comparar. Verdade. Não tem como eles comparar, porque nasceram num momento que totalmente avesso do que a gente que vive hoje. Isso. Né? Então, assim, essas histórias que você traz aí, isso é muito bacana, cara, porque Pronto. faz com que essas pessoas deem assim uma parada e, peraí, vamos ver o que está acontecendo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E eu gostava muito de ouvir, e eu cheguei a ter a ideia, né, de lançar isso em um trabalho, né, como eu falei anteriormente, são 32 capítulos no formato de um livro. E a intenção é essa, né? Para que a juventude, eles não percam a nossa história. Massa, cara. Muito massa, muito massa. Isso. E as outras histórias eram histórias... aquelas histórias que contava à noite, né? De assombração. As histórias. Aquelas do quintal na noite enluarada, batendo papo, né? Isso, e também. No teu tempo tinha muito isso? Essa galera ia assim pra se reunir nas casas? Eu ainda lembro disso, cheguei a participar. Como era bom, né? Rapaz, era desses muito momentos. massa, era muito massa. É uma onda muito gostosa. É verdade. Né? E é isso. Você nesse livro. Eu acredito que para fazer uma montagem de um livro de 32 capítulos, é isso? Isso. 32 capítulos, você está fazendo um levantamento exclusivamente da sua região, que é a Casa de Telha, né? É. Então você fez assim, eu acredito que você fez um apanhado, né? Se aprofundou bastante para poder, além dos contos que você ouviu, das histórias que você ouviu, eu acredito que você se aprofundou, até porque você diz aí no seu livro, eu vi você lendo aí, que fala sobre a religiosidade, né? A questão de como foi formado Casa de Telha. Fala um pouquinho pra gente aí da Casa de Telha, realmente, como... da religiosidade. Sobre a religiosidade, tem como padroeiro São João Batista. Essa devoção a São João Batista, ela veio através do José Severino Teixeira, que ele é de Jaguaribe, e ele, ao chegar na Casa de Telha, ele trouxe, né, um quadro de São João Batista, que anteriormente, né, ainda existia na casa da Dona Estela. Ela, a Dona Estela, que é a neta desse cidadão. A Dona Estela é a neta? Neta desse cidadão aqui. Desse aqui que foi representado aqui, o seu Zé Severino. Zé Severino Teixeira. Ele veio do Jaguaribe, ele era viúvo. E ele trouxe um casal de filhos, né? O Manuel Severino e uma menina que chamava de Cotinha. A menina adoeceu e faleceu ainda criança. Depois ele casou, novamente constituiu uma nova família na Casa de Telha com a senhora Rita de Moura. Lembrando que os Mouras já existiam, já moravam na Casa de Telha. Porque são 3 famílias que deram origem a toda a composição do distrito. Isso, que foi os Mouras, que já existiam, e o Severino, que veio do Jaguaribe, e os Claudinos, que começaram a casar com os Severinos, constituir família, os Claudinos que vieram ali mesmo do São Pedro. Próximo ali também do Casa de Telha, né? Próximo de Casa de Telha. Próximo de Casa de Telha. Sobre os Mouras, né, há registro de que no ano de 1740, um marinheiro chamado Jacinto Manuel de Moura comprou um terreno e fez uma casa de telha e passou a ser o seu primeiro morador. 15 anos depois, em 1755, o professor Martinho Manuel de Moura passou a ser o segundo morador. E no ano de 1888, quando o Jaguaribano, né, a gente chama ele de Jaguaribano porque tem outras pessoas com esse mesmo nome, ele, ao chegar na Casa de Telha, passou a ser o terceiro morador desta casa. E lembrando também que... Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, sim, ele veio, construiu uma casa de telha. Porque nesse tempo não tinha casa de telha. Não. Só tinha casa de palha. Isso. É o que no início você disse assim, quando eu era criança, em casa de palha, rodeado de mata, então ninguém tinha casa de telha. Verdade. Aí esse cara construiu essa casa de telha e por isso
O José Já Severino começou? Teixeira? Hã? Não, ele comprou a casa que já era construída. Sim, Pelo não, em 1888. 1878 o cara construiu essa casa. Foi 1740, Hã? o marinheiro Jacinto Manuel de Moura. Pronto, ele construiu essa casa. Foi a casa de telha. Até então não era Casa de Telha o nome do lugar. Não havia nenhuma outra. Não havia E esse qual era o nome. nome antes? Tinha nome não? Não. Era só o povoado, era só o Severino e o pessoal morando. Mas existem duas versões para a origem do nome. Talvez essa, mas ainda tem uma outra. Ah, tá. É que eu vou já tá. contar. Ah, tá. Vamos lá. Pode ser. Essa aqui foi a casa que foi construída, né, pelo então marinheiro Jacinto Manuel de Moura. Foi aí onde começou a família dos Mouras. Ah, As tá. primeiras Entendi. famílias da Casa de Telha. Aí o Jaguaribano, ele adquiriu essa casa, né? O Jaguaribano é o Zé Severino Teixeira. Ele adquiriu essa casa ao chegar na Casa de Telha. Ele veio embora devido a uma seca que houve no Jaguaribe. Também ficou muito abatido com o falecimento da sua esposa. Não se sabe o nome da sua primeira esposa. Aí ele construiu Então uma quando ele família. chegou lá ele já estava viúvo. Tá. Estava viúvo. Ele casou com a Rita de Moura. E uma das estrofes do cordel diz assim: fora os filhos que teve com a mulher jaguaribana, e do novo casamento nasceu Cícero e Mariana, Neco, Joca e Fransquinha, Luísa, Raimunda e tia Mezinha, Valentim, Maria e Joana. Teve mais 11 filhos. E a tia Mezinha, né, o nome dela era Ormezinda, ela era a mãe da tia Estela, a avó da Natália. Sendo que ela faleceu com 107 anos. 107 anos? 107 anos, agora recentemente. Olha aí. Foi. E a tia Mezinha era a filha mais nova do Jaguaribano. Do casal. Isso. Entendi. Bom, sobre a outra versão do nome, né? Casa de Telha. Então essa é a primeira versão, né? Da primeira casa que foi construída. Talvez seja, por conta disso, a origem do nome. Mas a outra versão, conta-se que durante o século XVIII teve algumas secas, né? No estado do Ceará. E algumas famílias ou melhor, alguns fazendeiros que moravam ali na região do Pentecoste, Apuiaré e General Sampaio, eles mudaram o seu gado, o seu rebanho para a praia, né, em torno ali do São Pedro. Sobrevivência, a ideia de sobrevivência, por né? conta do pasto para os animais, da água, né? Eles mudaram o rebanho, mas não se desfizeram de suas propriedades, né? Esperando o inverno voltar e eles continuarem sua vida normal. E junto ao rebanho deles, gado, ovelha, cabras e animais, vieram os empregados, né, daqueles fazendeiros, para ficar pastorando, né, o gado. Durante todo esse tempo, construíram algumas casas de palha, algumas cabanas próximo à praia. E eles ficavam nesse percurso, né, de ida e volta. E na Casa de Telha, onde hoje construíram assim uma casa, né, espécie de um galpão para servir de apoio durante a viagem. Então, quando o comboio, né, que é animais com cargas, né, saía do sertão, aí alguém perguntava: o comboio vai até o sertão? Aí alguém respondia: não, só até a Casa de Telha. Aí quando o comboio saía da praia, se perguntava: vai até o sertão? Não, só até a Casa de Telha. Aí depois: onde a gente vai se encontrar? Na Casa de Telha, que era a única que tinha. Aí, próximo à Casa de Telha, que é cortada hoje por dois na época, né, por 2 riachos. A gente sabe que as primeiras comunidades, as primeiras povoação, né, civilizações, né? Isso, se priorizava a questão da água, né? Na verdade, tudo bem mais próximo, né? Onde desse uma questão de segurança, água, altura, né? Poço, enfim, isso. Era mais ou menos. E por conta disso, né? Foi construída outras casas ao lado, né? Ao redor, em torno da Casa de Telha.
Então é essas duas versões. Eu acho que essa versão aí tá mais próximo, né, da ideia, porque como saiu os comboios e o cara dizia, não, vou até Casa de Telha, então ficou denominado como se fosse o lugar. Ali ficou já especificado, né? Isso, verdade. Massa, entendi. É. Beleza. Casa de Telha hoje, como você disse, são quantas famílias? 50 famílias? Isso, em torno de 50 famílias. Em torno de 50 famílias. Já tá mais urbanizada, já tem energia, já tem internet, já tem todo um progresso, como você falou, né? Isso. E Casa de Telha é muito próximo de Paracuru. É muito próximo, né? Em torno de uma meia hora, 16 quilômetros. E agora tá sendo construída, né? Eu vi, acesso, rapaz, que asfalto, coisa massa, tá? E vai ficar melhor ainda. Rapaz, agora ali é um pulo, viu? Isso. Tá uma delícia mesmo andar por ali. Faz gosto você ir pra Paracuru agora aqui por dentro. Isso. É muito bom. E uma outra, também o acesso, né, ao Cumbe e ao Barroso, passando pela Casa de Telha, sai no Córrego, no São Pedro, que antes a estrada, a primeira vez que ela foi feita, na administração do prefeito Tito Ramos, a estrada foi só até a metade alguns limites, né? do lugar. Entendi. Aí em 2004, né, numa outra gestão do prefeito Ribeiro, ela chegou até o Cumbe, né, facilitando o acesso. Então isso já deu uma melhorada, né? Tipo assim, interligar essas comunidades ficou melhor, então. Essa com condição, certeza. né? Então show de bola. Mas vamos falar um pouquinho a questão da religiosidade. Você falou sobre essa é a formação que foi Casa de Telha. Você fez uma pesquisa aí. E a questão da religiosidade, você disse que já tem, que é o João Batista, né? São né? João Batista, São que João é Batista, comemorado em junho. Que é comemorado em junho, principalmente no período do São João, né? Isso. Uma data mais gostosa do mundo para se comemorar. Porque o nordestino pode ter tudo, mas São João não pode deixar de não ter. É verdade. E aí lá o padroeiro sendo... As festas são boas? São muito animadas, né? Porque a comunidade já vê isso como uma tradição, né? Eu mesmo, era uma das coisas que eu participava na minha infância, né? Que antes da capela, que começou a ser construída no ano de 2016... Agora recente, né? A capela foi recente. Ela ainda está em conclusão. Mas já está coberta, né? Tem porta, todo reboco. Mas antes os festejos aconteciam na sede da associação. Antes da sede era nas casas de alguns... Os novenários? Os novenários. Tá. Primeiro foi na casa do Zé Severino Teixeira, né? Do Jaguaribano. Quando ele faleceu, uma filha dele, por nome Maria, passou a dar continuidade, aí teve umas festas. Mas as festas eram 9 noites mesmo? Aquela história mesmo de... Era, a novena são 9 noites, são 9 noites, né? Aí tem no último dia a festa. A festa, né? Tá. Aí aconteceu algumas mortes durante esta festa, lá na casa da Maria Severino, aí ela deixou de fazer. Aí... Mas isso por conta das festas, esse problema? Foi em uma noite de festa, né? Teve lá em uma delas aconteceu esse episódio aconteceu. Desagradável aí. Pronto. Aí o irmão dela, o Neco Severino, deu continuidade, né, na casa dele também, as novenas e a festa. E aconteceu um outro fato igualmente, né? Teve mais mortes. Aí resolveram não fazer mais as novenas também. Aí passou algum tempo parado, tanto a novena como não tinha também a festa. Aí no ano de 70... E o povo religioso ficava como? Ficaram, né, sem ter a novena. Aí a Maria Severino, ela recolheu, né, a imagem, a bandeira, guardou. Não, eles perderam o gosto, né? O gosto, né, pela ideia, né? Isso, aí a partir do ano de 78, a tia Estela, que quando era criança participava das novenas, rezava as novenas, ela passou a rezar na casa dela, mas só a novena. Do ano de... Nada de festa. Nada de festa, não teve mais. Festa parece que o negócio não era muito bom, não. Teve muitas mortes. E aí passou na casa dela até o ano de 2010. Aí ela estava idosa, né, seu esposo. E também a
As festas das comunidades passou a ter uma participação maior, né? O convite de outras comunidades, bingos, leilão. Leilão que é muito animado, né? Na Isso. última festa, né? E não seria mais assim interessante ser numa casa, né? Tinha que ser no espaço público, no espaço aberto. Aí no ano de 2010 passou para a sede da associação, né? O prédio da sede da associação. Hoje... Tu fez parte da associação? Fiz. Ah, então vamos já... Continue. Desde depois, a fundação continue também. Lá, depois a gente vai falar Isso, sobre a associação. É um dos capítulos que tá tem bom, aqui. Tá bom. É a Associação dos Moradores, que temos 26 anos já. Tá bom. Aí passou para a igreja, né? Hoje, no mês de junho, é muito animado, se fala muito tempo, né? Se fala bem antes. E isso acontece. No livrinho aqui de cordel, falando da religiosidade, como você perguntou, diz assim, na página 6. Vindo lá do Jaguaribe, tinha uma devoção. Católico de nascimento, era a sua religião. E resolveu festejar, na sua casa rezar, novenas para São João. Pois um quadro deste santo trouxe na sua bagagem. Com muito zelo e cuidado durante toda a viagem, viu que era obrigatório. Construiu um oratório e colocou a imagem. Perto do dia do santo, seus parentes reunia, também os poucos vizinhos que no lugar residia, todo o povo se juntava e a novena rezava para o santo com alegria. E quando chegava o dia, fazia grande fogueira, que clareava o terreiro e queimava a noite inteira, alegrando a criançada que brincava animada naquele chão de areia. Com lenhas de catingueira, pau-ferro e cajueiro, acendia às 6 da noite, bem no meio do terreiro, tudo para homenagear e bem alegre festejar o dia do padroeiro. Perto dali se encontrava uma bandeira hasteada em um mastro de bambu, que de longe era avistada, na primeira noite erguida e na última recolhida e depois era guardada. Não se sabe certo ano da morte desse senhor, mas após sua partida o festejo não parou. Foi sua filha Maria, na casa que residia, a festa continuou, né? A Maria Severina. Que logo depois teve que parar por conta dos problemas que se teve, né? Teve lá isso. Assim, a questão religiosa ela é muito importante numa comunidade. Eu acho que toda comunidade, acho que toda comunidade, eu acho que ela começa a ser formada através da religião, né? Isso é verdade. Né? Começa já dentro daquele termo, daquela ideia, se junta um, se junta dois, aí começa as novenas, começa aquilo, outro, e aí quando você menos espera, precisa de um local para se fazer as novenas, para não ficar muito na ideia muito particular, né? Isso. Mas aquelas pessoas antigamente, quando não se tinha as igrejas, as pessoas realmente fortaleciam a ideia na casa, já era famosa demais, né? Quando a gente vai buscar na história na história da religião, quantas pessoas não fizeram anos e anos de novena nas suas casas, que já eram famosos, rapaz, agora é a novena de fulano de tal, não era mais nem do santo, é a novena de seu fulano de tal, isso, né? Verdade. É muito massa, cara, eu gosto muito da história, porque a história te remete assim ao passado, a uma ideia para tu fazer uma compreensão. Isso é muito bom. Parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho, pelo cordel. Na verdade, um livrinho aqui que você trouxe aqui, José Maria. Deixa eu mostrar aqui para todo mundo aqui. José Maria de Oliveira Moura. Deixa eu me aproximar da câmera. José Maria de Oliveira Moura, com o livro Zé Severino Teixeira, Casa de Telha, Paracuru, Ceará, julho de 2022. Foi em 2022 o lançamento, não foi? Foi esse ano. É só... Não, pode ficar à vontade. Aqui... Não, olha, se eu cair na besteira de pular pra frente, você diz, né, eu queria falar disso, você pode voltar. Aqui eu falei pra você, o nosso bate-papo ele é livre, cara, não tem... Isso é bom, a gente fica à vontade. Esse trabalho aqui, ele foi um patrocínio aqui na... interessante. Rapaz, não perde o raciocínio, não. Eu acho que isso é de muita importância. Porque eu acho que para o escritor, eu digo isso, para o artista, o escritor, ele tem a genialidade de construir, de fazer, mas os recursos não são bastante para fazer isso. Então precisa de alguém que acredite nesse projeto. Até esse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, que é um podcast de chamar uma pessoa para conversar, disponibilizar, ter tudo isso aqui, a gente precisa de pessoas que acreditem nesse projeto. E assim, eu fico muito feliz. Fale dos seus patrocinadores, pode ficar à vontade. Pronto, eu estudei com um colega de Alagoas,
Derisvaldo Camilo. E na época nós estudamos em Itapipoca, no ano de 97, quando eu fui seminarista. Ele percebia que foi ali onde eu comecei a fazer os cordéis. Aí o tempo passou, no ano de 98 ainda moramos em Brasília, no seminário. Depois seguimos caminhos diferentes. E no ano de 2014, né, através das redes sociais, eu encontrei com ele, né, com o Derisvaldo. E tem uma vantagem dessas redes sociais, pronto, né, cara? É isso, encontrei né? ele, viajou para fora do país, morou nos Estados Unidos, morou nas Filipinas e saiu da congregação que nós fazíamos parte, né, os Orionitas, e voltou a morar em Alagoas, na cidade de Piranhas, que é conhecida muito pelo cangaço, né, em Alagoas. Então a gente conversando, ele disse: Zé Maria, tu ainda faz cordel? Ele disse: eu faço. É porque agora nós vamos ter um momento aqui no município sobre o cangaço. E você poderia fazer um cordel? Ele me disse: você manda o tema, né? Que eu acunho. A gente faz. Aí ele mandou. Era até o sequestro da cangaceira Nassinha e a morte do cangaceiro Gato. Ele mandou essa temática para mim. A temática, né? Isso. Então eu descrevi todo o cordel, né? Mandei para eles. E lá foi muito bom, repercutiu bastante esse meu trabalho. Lá na cidade de Piranhas. Esse momento. Tu não publicou, esse tu mandou exclusivamente para ele. Para eles. Ah, tá. E então ele foi e disse: Zé, se você tiver alguma coisa para imprimir, você manda que a gente faz, que é o que a gente pode retribuir, né? Eu disse: tá certo. Aí eu mandei, eu já tinha a biografia do Zé Severino Teixeira, e lá ele conseguiu esses patrocinadores. Na verdade, não são conhecidos, não é aqui de Paracuru, nem na região. Mas vamos lá dizer, pode ser que alguém até escute a gente, né? Grupo Messejana. Panificação e hospedagem, né? Isso. Pousada Messejanas, Mundaçaia Pousada, Portal dos Quênios, Hotel, Pousada de Lia e Messejana Panificadora e Safira Gráfica. Aqui o Que Frango é nosso ali, da Casa de Telha. Foi um também dos patrocinadores? Também. Olha aí que bacana, cara. Isso. Então esses patrocinadores, eles são dessa cidade, de Piranhas, é um dos municípios às margens do Rio São Francisco, e que traz assim na sua história a questão do cangaço. Várias vezes o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, passou por lá, amedrontando o povo. Viu? E aí ele pediu essa ideia, você produziu, e aí em retribuição... Foi. Que legal, cara. Mas assim, tu fez o lançamento agora em 2010. 2022, perdão, isso. 2022. Conta aí um pouquinho como é que foi lá, como é que foi, porque tu montou, tu chamou a galera pra fazer uma apresentação, foi um momento né? único, viu? Um momento Eu acredito, pra um artista não tem... Foi um momento assim, muito assim, legal, né? Toda a comunidade em torno compareceu. Nós fizemos no lançamento toda a descendência do Zé Severino Teixeira. No caso, não estava lá nenhum dos filhos, mas a senhora queridinha, ela foi representando a mãe dela, era a dona Ormezinda, e depois o neto dele, o Zezito Severino Teixeira, professor Zezito, depois o bisneto, professor José Cleiton Severino Teixeira, trabalha comigo, depois e assim até a sexta geração dos tataranetos, pentanetos e hexanetos. Então tudo aí na área. Isso. E foi muito importante, né, o momento até para muitas pessoas passaram a conhecer o trabalho, né? Porque assim, e a história, né, em si. E a maioria das vezes o cara, querendo ou não, fica no anonimato, né? E nem sabia que às vezes era parente, né? Uns dos outros, né? Ainda, e aí se descobre. Ainda tem isso, né? Se descobre, cara, tu é meu primo, tu é meu parente, né? Ainda tem toda essa... E foi legal esse momento, né? Depois nós fizemos uma forma de distribuir, né? Gratuitamente. Gratuita? Foi. Mas teve patrocínio para isso? Para bancar a ideia? Ou tu realmente tu simplesmente tirou? Não, cara, já que veio de lá para cá, eu também não vou ter fins lucrativos com isso e vou só divulgar o trabalho. Teve mais ou menos essa ideia, né? Foi. Teve um pequeno retorno para a própria
para a própria comunidade, né? Ah, mas isso aqui é óbvio, não tem como realmente não ter um retorno. Você está contando uma história em cordel, né? A Isso. fundação do distrito, né? Os familiares que são próximos, quantos ficaram lisonjeados com isso aqui? Isso Isso não foi tem verdade. preço, Foi muito cara. bom. Isso não tem Muito, preço. Os muito caras bacana. ficam assim, né? E é muito bacana, muito massa. É verdade. Zé Severino Teixeira, fundador Eu- praticamente do Casa de Telha. Ele foi o Mas assim, segundo, sim. segunda família, né? Os Severinos. Os Severinos, né? Mas assim, quando você fez o lançamento, qual foi a repercussão? Você disse que na comunidade foi até muito bom. Mas na tua vida, assim, o que te deu, assim, se tu fosse definir, o que te deu de prazer mesmo, assim, com relação em saber que você estava lançando um livro? Como diz o Matuto, caboclo rei do interior, Isso. nascido nas brenhas, Isso. sem direito de estudar, sem direito de fazer nada. Hoje professor, cordelista, né, viajou, conheceu outras culturas, conheceu outros formatos. E assim, o que te proporcionou? O sentimento é felicidade, né? É gratidão, é alegria, né? É de estarmos contribuindo, né, com a história da nossa própria comunidade, né? Então foi um momento assim muito feliz. Foi, não acredito. O sentimento é felicidade mesmo. E a família, como ficou nessa ideia? Se sente empolgada? Porque geralmente acontece assim. Geralmente acontece de que você realmente tem toda uma luta de trabalho e tudo mais, e nem os mais próximos realmente fortalecem essa ideia. Acontece isso. Mas eles... Fortalece essa ideia. Mas assim, como foi contigo? Foi No tranquilo? meu caso, eles ficaram também, né? Felizes, apoiaram, né? E saber que a gente tem a capacidade, né? Que é um dom de Deus, de tanto pesquisar como também descrever em rimas. Produzir em rimas, né? Que Isso uma é o mais... coisa nem sempre uma coisa está tão semelhante à outra, né? Não está tão assim ligada à outra, né? Entendi. Às vezes você é só historiador, às vezes não é cordelista. É verdade. Não, você disse uma coisa interessante. Às vezes você conhece muito da história, sabe muito da história, e acontece de várias formas, né? Às vezes você sabe muito da história, mas não sabe nem como contar. Isso. E tem aquelas pessoas que você senta perto, conhece a história e conta de uma certa forma que você se infiltra dentro da história, porque tem uma narrativa gostosa. E quando o cara, além de ter essa narrativa, ainda faz isso em linhas, em cordel, em rimas, aí já é uma outra história, já é uma outra vibe, já não é mais... No cordel se dá aquele prazer de ler, né? Aquela leitura prazerosa. Também eu pesquiso sobre a história de Paracuru. Essa semana eu estive dando uma palestra para a Guarda Municipal sobre a história de Paracuru. Mas nós estamos ainda em começo, né? Da história do nosso município. Eu trago até tu está falando de forma geral? Sim, do município de Paracuru. E estamos ainda no começo, né? É uma história também que temos bastante acontecimentos, né? A questão das ida e volta de Paracuru, São Gonçalo. As histórias, né, que um queria ser município, tem toda essa história, as emancipações, né? As Desde quando foi criado o município no Parazinho, depois a sede foi para o Trairi, depois veio para São Gonçalo e novamente voltava para o Paracuru, depois vinha novamente para São Gonçalo. Tinha um tempo, né, que eles passavam, era em 4 anos fazia isso? Não era bem um tempo determinado, não. Era, de acordo com dava uma doida, agora traga, né, pra cá, era mais ou menos isso, assim. Era a briga pela sede do município, né? Porque Paracuru, Trairi e São Gonçalo, né? Paracuru, então Parazinho, era um município só, era um território só. Né? E a gente também está pesquisando nesse sentido, né? Com muita cautela, temos que recorrer às fontes, né? Porque... verdadeiras, né? Para não trazer nenhuma desinformação, né? Mas eu também sou pesquisador da história de Paracuru. Olha aí que legal, cara. Eu tive aqui conversando com a Thalia Brasileiro. E uma coisa que eu fiquei assim impressionado, que São Gonçalo do Amarante, ele ia até praticamente Itapipoca. Isso. Toda essa região, né, era de São Gonçalo do Amarante. Tiveram que fazer uma regra para o que separava São Gonçalo de Amarante de um município era só simplesmente Caucaia. O resto para baixo aí até os confins do mundo aí era São Gonçalo e não tinha como se manter.
E aí foi quando surgiu a ideia de Paracuru e São Gonçalo do Amarante, na briga de quem queria ser a cidade. E aí então você está nesse projeto, Também projeto de é trabalho. uma história que quando a gente pesquisa, né, você vai descobrindo, vai tendo mais curiosidade, né, sobre a história. Eu até participei de um outro projeto lá em Paracuru, com o tema Parazinho, né, a vila onde tudo começou. E a gente também fez um cordel, né, sobre Parazinho. Daqui a pouco a gente pode tá lendo. Mas voltando aqui à Casa de Telha, né? Pode ficar à vontade. Aqui nós temos papo aqui pro dia todo, se você queira. Pronto, voltando à Casa de Telha, os forrós, né, no dia de São João Batista, essa festa era muito conhecida em toda a região, né, lá na casa do Neco Severino. Rapaz, eu acredito que deveria ser assim uma como é que eu posso dizer assim? Deveria ser uma febre, porque nós estamos falando tá muito frio aí? Se você quiser. Não, tranquilo. Né? A gente está falando de São João. Sim. Né, do período de São João. Como é que não era essas festas mesmo, cara? O período era um caso sério. Os forrós, né, aconteciam na noite do dia 23 para o dia 24, que o dia de São João Batista é 24 de junho. E o salão, né, era de barro batido, cercado com palhas de coqueiros e clareado com lamparinas a querosene. Sendo que no terreiro se acendia uma grande fogueira. Ainda hoje tem a tradição da fogueira, não? Temos, em algumas casas ainda temos. Inclusive eu faço. Faço a fogueira lá em casa. Mas negada não tem mais aquela ideia de se apadrinhar, não. Tem ainda? ou isso já acabou também? Porque no teu tempo tinha, né? Eu tenho até alguns afilhados de fogueira, né? Mas ultimamente eu não tenho visto mais não. Mas eu ainda tenho umas afilhadas. Pois é, não tem mais, né, cara? Acabou essa... Isso. Por isso que eu perguntei, ainda tem a fogueira? Porque tá se acabando quase tudo. Eu faço questão, né, de montar, né, a fogueira. Então, as festas aconteciam na casa da senhora Maria Severino, como eu já falei, depois passaram para a residência do senhor Neco Severino, que era seu irmão. As festas eram animadas pela banda dos músicos que vinham da cidade de Paracuru, comandado pelo seu Pichuna, seu irmão Mário, seus sobrinhos Dedé e Deusinho. Isso era uma banda? Era um conjunto, né? Era um conjunto, aquela bandinha de forró, uma Sim, coisa? Era? era. Tá. Puxada sanfona, né? Zabumba, triângulo. Isso, sax. Nesta época, o lugar ficou muito conhecido pelas festas de São João Batista, sendo que estas atraíam gente de vários lugares da região. Durante a festa se cobrava, né, a cota, né, o ingresso não era na entrada, não era desse jeito não. Não era precisamente na entrada, mas no meio da festa, quando alguém tava todo mundo lá dançando, já suado, aí alguém vinha cobrar. A hora da cota, como diz o Luiz Gonzaga, era mais ou menos aquele hora da cota, não tem... Isso, essas animações, como já falei, deixaram de acontecer por motivos de brigas e mortes que aconteceram durante as mesmas, e deixaram seus realizadores receosos de continuar fazendo. Uma delas, a primeira, essa que eu falei, na casa da Maria, foi no ano de 1953. Ixi, cara, já faz um tempinho, né? Isso, e a outra foi no ano de 1961, 9 anos de uma. 9 anos depois. Isso, mas a outra teve caso com a primeira, não? Ou foi? Não, teve não. Não, né? Já foram outras outra pessoas. arenga, como isso, inclusive essas pessoas não eram, viu, da localidade. Da localidade. Não eram. Eram os festeiros que iam de outros cantos. De outros cantos. E foi, rapaz, uma tragédia muito... muito... É verdade. Então é isso. Sobre a devoção a São João Batista e as festas, eram mais ou menos isso, né? Hoje, não se fala mais, né? Algumas pessoas ainda, assim, em fazer, né? Não se fala. Não tem mais quem tem, assim, a criatividade, a vontade de fazer. Hoje a novena, né? É só algo mesmo da comunidade católica, da capela, da paróquia. Nós temos missas durante os festejos, né? Hoje, tanto na abertura como no encerramento. E hoje a paróquia, né, ela dá muita assistência à comunidade. Dá, né? Hoje já na tem parte religiosa, né? Tá. Que antes não tinha essa assistência. Hoje nós temos missa todos os meses. Durante a festa do padroeiro tem várias missas.
Tem outras religiões lá também? Assim, igreja evangélica já apareceu por lá ou não? Ou ainda tá muito... É, digo assim, outras não, denominações na religiosas? verdade, eu tenho até aqui um capítulo que fala sobre isso. Nós temos poucos irmãos evangélicos na comunidade. São poucos, ainda não tem um Uma templo igreja, não tem um construído. templo não, né? Ainda não tem na casa de telha. Mas o meu avô, ele era, né? Evangélico, o meu avô. E ele, só que não tinha, né, aquela participação, aquele engajamento, mas ele falava muito, né, da Bíblia, né, para nós, mas ele não tinha, ele não congregava, né? Mas ele dizia que sempre a religião dele era essa, né? Mas é como eu estou lhe falando, são poucas as pessoas ainda. São poucos, né? Ainda. A questão da igreja dar um apoio a uma comunidade, ela tem assim uma importância muito grande, né? Porque a comunidade, é como eu sempre digo, a comunidade ela cresce, ela se perpetua, né, por conta da religião, da religiosidade mesmo, a questão de estar ali infiltrado, aquelas pessoas, aquele momento. E agora as igrejas, né, os padres, eles estão até mais dividindo, né? Quando o município é muito grande, eles conseguem colocar mais padres para poder fazer um acompanhamento, né? Já mais atento. Até porque ou você busca realmente acompanhar essa ideia, ou você perde espaço aí para marginalização, para as situações que a gente está vivendo aí nesse mundo, né? Atualmente acontece muito isso, né? A paróquia de Paracuru, né? Ela agora tem uma área missionária, né? De Poço Doce. E muitas comunidades já passaram a pertencer a esta área missionária, né? Por isso que hoje nós temos uma assistência de missas, das visitas dos padres maiores nas festas de padroeiro. Eu também trabalho já há muito tempo na organização de comunidades, trabalhei na Marizeiras, no Muriti, agora eu estou na Casa de Telha, nessa pastoral. E antes a gente tinha apenas uma missa no encerramento, às vezes nem isso. Hoje mesmo são várias, né? Por conta disso, hoje na paróquia de Nossa Senhora dos Remédios nós temos 2 padres, o padre José Raimundo e o padre João Batista Lourenço. E esta paróquia, como eu já falei, ela foi dividida, hoje a área pastoral do Poço Doce, né? O padre Afonso. Então várias comunidades saíram, né, da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Então a assistência, como você está falando, ficou maior. Né? Entendi. A evangelização, né? Graças a Deus. Deu uma melhorada, né? Já está dando uma melhorada. Uma assistência bem assim, bacana. E em outros municípios também, outras paróquias também, né? Como no caso aqui o município de São Gonçalo, são 3 paróquias, né? A de São Gonçalo, a do Croatá e a do Pecém, né? Entendi. Então, são 3. Entendi. Com relação à tua profissão, Zé Maria, tu é professor há 20 anos. 20 anos, né? Há 20 anos. O que te fez voltar a essa ideia de lecionar? Qual foi? Foi uma ideia de trabalho, sem opção, ou realmente sempre teve vontade, sempre quis ir para essa onda? Eu fui seminarista, né, numa congregação religiosa, e eu morei em Brasília, né? Fiz o noviciado no ano de 98. E assim, a gente era um estudo muito fechado, né? Uma vida de oração, uma vida de trabalho, uma vida de estudo. Ali naquele ano de 98, chamava-se noviciado, né? Esse período da formação. Você falou Orionita, né? O nome né? Filhos da Divina Providência. Que era lá, né? Onde você estava com esse rapaz que... Pronto, com o né? Derisvaldo. Tá. E essa congregação, elas se encontra em vários lugares do Brasil, né? Em Tapipoca, aqui em Caucaia, também ali no Tabapuá. Mas em Brasília tinha também um colégio que fazia parte da congregação. E o diretor do colégio, ele convidou alguns dos seminaristas, nós éramos 20, alguns dos seminaristas para dar aula de ensino religioso nessa escola. Era voluntariamente, né? E eu resolvi ir, né? Era dia de quarta-feira. Então na quarta-feira eu dava aula praticamente nos 3 turnos. Era de ensino religioso. Manhã, tarde e noite. Era um colégio de ensino médio.
E aquela quarta-feira eu às vezes ficava contando os dias para chegar, porque saía da rotina do seminário. Ah, do seminário, entendeu? Foi pegando gosto, pronto, a ideia foi pegando um dia gosto. diferente, convivendo com outras pessoas, com adolescentes, com jovens, pessoas aqui do Ceará que estavam morando lá também. E eu passei a ter Ampliava uma relação mais tranquila, pronto, né? diferente da vida, do dia a dia, né? Interno lá no convento. Então, eu passei a ter gosto pela questão de lecionar. Pronto, a partir daí. Né? Aí Legal. quando eu saí no início do ano 2000, eu voltei, né, à Casa de Telha. Aí foi quando surgiu o concurso, né, no ano de 2001, e eu fiz, né, para professor. Concurso público, passei a lecionar a partir desse momento, né? Eu gosto da profissão. A gente se sente feliz com isso, né? É algo que também é próximo, né, onde a gente mora, né? Não tem, assim, essa dificuldade de estar saindo. E foi isso que me chamou. Minha vocação para professor, ela começou a partir desse contato, né? Quando eu estava no seminário, que eu saía para dar aula. Para dar aulas, e aí foi pegando gosto para sair da rotina, né? Exatamente. É porque a pergunta que eu faço é porque, assim... para esse tipo para essa profissão, se sabe que o país não se paga tão bem. Isso. Né? Não se paga tão bem pela produtividade que esse profissional dá, pela capacidade que esse profissional tem, pela disponibilidade de aprender todo dia para poder lecionar, porque isso, com você como né? para transmitir conhecimento, você precisa estudar muito, você tem que estar informado, né? Não aparece, não é chegou e a coisa aconteceu. Então, assim, isso precisa ser muito prazeroso. Isso tem que ter uma ideia de prazer. Na maioria das vezes, algumas pessoas entram pela questão de melhorar a condição de vida empregatício, né? Ah, eu vou me empregar, pronto, acabou. E aí acaba não exercendo com muito prazer, né? Que é isso que eu não consigo ver em você. Eu vejo que você realmente tem prazer em estudar, prazer em pesquisar, prazer em mostrar realmente o seu trabalho, prazer com que as pessoas realmente vejam, reconheçam e através do seu trabalho busque um conhecimento a mais, né? Então isso é de quem realmente tem prazer pela profissão. A pergunta eu já fiz mais ou menos já sabendo a resposta. Foi só... E só voltando aqui, a nossa Casa de Telha é, por natureza, um lugar de professores, viu? Né? Tudo começou com o que eu já citei aqui atrás, anteriormente aqui, o segundo morador da Casa de Telha, ele era, né, um professor, certo? O nome dele aqui, professor Martinho Manuel de Moura, né? Primeiro professor de Casa de Telha. Primeiro professor. Depois, um cidadão... Mas esse aí era do tempo da palmatória e do milho e da pancada, né? Aí era pancada mesmo. E nos anos de 1970, por aí, um senhor chamado Ageu Prado, ele casou com uma moça da Casa de Telha e ele era professor Ageu. Ele se tornou um grande educador de muitas crianças, até jovens, da Casa de Telha. Aí depois surgiram outros, o professor José Severino Neto, professor Severino, professor Zezito Teixeira da Silva, irmão do Severino, irmão da dona Estela também, o professor José Cleiton Teixeira, professor José Maria de Oliveira Moura, né, que sou eu, temos a professora Edileuza Bezerra, a professora Maria Liduína Bezerra, a professora Natália Claudino da Silva, e ela também tem uma outra irmã que é a professora Maria do Socorro Claudino. Eu tenho duas irmãs, também nascidas na Casa de Telha, que são professoras, uma aqui no Muriti, a Antônia de Oliveira Moura e a Rita Regiane de Oliveira Moura. Temos ainda uma outra que leciona em Fortaleza, Maria Aurineide Moura da Silva, Maria da Conceição Moura da Silva, Maria Arlete da Silva e o Dejaci Gleuber Martins dos Santos. E em breve teremos mais professores da Casa de Telha, né? Porque tem alguns concluindo já pedagogia. Então é um povoado pequeno, mas voltado. Tudo voltado para ensinar mesmo. Então isso. Voltado.
É no sangue, né? Vai pegando ali a ideia, como foram só feitos em 3 famílias ali, então se misturou e como Isso. diz o Matuto, e o pau que rola é isso mesmo, tem pra onde não. É só dar esses artistas. Mas Agora eu sou feliz na profissão que Massa, eu né? desenvolvo, sou feliz, Mas graças a Deus. professor realmente com cordelista só apareceu um. Acredito que até agora essa vocação também foi tudo no seminário. No seminário, onde eu morei em 97, 98 e 99, eu lia muito, né? Lia muito sobre a literatura, sobre Machado de Assis, sobre José de Alencar, sobre os escritores daquela época, e isso me despertou a vontade de escrever. Eu sempre digo assim, o cara que leu Machado de Assis, José de Alencar, a forma como se pronunciava, como se era escrita nos livros antigamente, a formalidade, né? A formalidade. Como eu tenho um amigo, Ronaldo Carrazone, pode até estar ouvindo aqui, assistindo aqui o nosso podcast. O Ronaldo Carrazone é um cara que ele lê muito, ele lia muito também. Então, tipo assim, era o cara que você conversava com ele, você parecia que estava nos anos de 1800 e alguma coisa. A formalidade dele conversar era como se tivesse, sabe, aquele polimento dos livros antigos. Muito massa. Então, quem leu esses livros, quem tem essa ideia, então realmente fez uma boa leitura. Muito bacana. Meu amigo José Maria, continuando aqui o nosso bate-papo aqui. Vamos falar de que agora? O que você acha que é mais interessante nós começarmos a falar? Diga aí. Ainda sobre a Casa de Telha, a associação, né? Pronto, a associação. Eu comecei, perguntei, né? E acabei não voltando. Vamos lá, associação. Você disse que participou. Pronto, no início da década de 90, né, o município de Paracuru surgiram algumas organizações nesse sentido, né? Como o CMDS, que é o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Sustentável, com o intuito de trabalhar o associativismo, né, no município, como em outros também. E aí veio as reuniões nas comunidades, né? Quando uma comunidade era pequena, se juntava para formar uma única associação, né? A primeira associação formada aqui na região era a Associação Beira Rio. Isso no início de 90, ela reunia todas as comunidades, desde o Marco até a Piriquara, uma associação só. Grande, né? Isso, que teve... Assim, a gente está falando de extensão, né? Pronto. Porque, como você diz, eram poucas pessoas morando nessas localidades, né? E também poucas pessoas, assim, que tinham na época a capacidade, a vontade, né? O conhecimento para fazer parte. Foi quando apareceu o Bruno, né? Francisco Alcântara Bruno. Ele é do Córrego da Cananduca. Ele estava viajando para o sul. E quando ele voltou, ele veio morar, né, na localidade do Córrego, que fica bem próximo da Casa de Telha. E ele veio com essa ideia, uma ideia que deu certo. Então essa associação, ela trouxe vários benefícios para a região, como casa de farinha, energia elétrica, estrada, poços, né? E essa associação, ela depois foi tendo a ideia de se criar outras. Hoje, eu acredito que tenha 11 associações na Beira Rio. Na região. Toda a região. Que antigamente só era uma Beira Rio, agora... Associação Comunitária Beira Rio. A nossa, da Casa de Telha, a Associação Comunitária dos Moradores da Casa de Telha, ela foi fundada no ano de 1996. Nessa época eu já fiz parte, eu era secretário. E o presidente e fundador, José Severino Neto. Neto do José Severino Teixeira. Isso, professor, ele já era professor aposentado. Morava, né, como ainda hoje mora, na sede de Paracuru, na cidade, mas ele nunca se desligou. As raízes do lugar lá. Da Casa de Telha. E ele disse, olha, todas essas comunidades vizinhas, formando associações, conseguindo projetos, como a energia que na época nós não tínhamos, casa de farinha, trator, então vamos formar uma também, apesar do lugar ser pequeno, mas vamos tentar. E deu certo. Sempre eu falo nas reuniões, hoje eu sou secretário novamente, mas não foi desde esse tempo direto não, né? Já foi presidente, já foi... Isso, vice, tesoureiro, suplente, e hoje eu sou secretário de novo da associação. A presidente é a senhora Anastácia Maria Marques Rebouças. E voltando ao início, então por que não tentar, né? Eu estou lhe falando, nós já temos 26 anos
de existência, né? A associação. E nunca ela deixou de existir. Massa. Temos toda dificuldades. legalizadazinha? Toda legalizada. Sempre tem as assembleias, tem as eleições. E o José Severino Neto, ele passou 3 mandatos logo no início. Depois veio o Francisco de Assis Martins, teve um mandato. Francisco Márcio Martins da Silva teve um outro mandato. Francisco Dori Edson da Silva teve 2 mandatos. E atualmente a Anastácia Maria Marques está no 2º mandato. Segundo mandato. Através dessa associação nós conseguimos primeiro a energia elétrica, que foi inaugurada no ano de 2002, isso no dia 11 de maio. E depois construímos a própria sede, né, da associação, hoje um espaço para reunião. Antes atendia até o PSF, hoje está acontecendo na Umarizeiras, mas chegou a atender durante muito tempo. E também conseguimos a água, né, através do projeto. E também conseguimos cisternas de placas. E hoje nós temos um poço profundo que está em andamento. Em andamento, legal. São para atender a comunidade? Isso para atender a comunidade? Lá é tranquilo não é tranquilo de água, não? Ou... Apesar de ser próximo da praia, que é bem de perto, próximo da praia, né? Tem córregos por ali também, não tem muito córregos? Temos 2 córregos, né? Como eu falei. Mas já tivemos no ano de 2017 uma escassez de água. Até vinha um carro-pipa da cidade a abastecer. Para aquela região ali? Já chegamos, no ano de 2017. Ele vinha distribuir água. Água potável, né? Mas hoje nós temos, em algumas casas, os poços. Temos a cisterna, que foi uma grande conquista, e também a água do... Você falou que pela associação vocês conseguiram a casa de farinha, né? Isso é baseado na questão cultural da região, né? Isso a gente está falando, a agricultura ela ainda hoje, casa de telha ainda tem essa ideia da agricultura? Ainda a casa de farinha ainda tem alguma serventia ou realmente está parada? Porque assim, a pergunta é porque grande parte das casas de farinha do nosso município, que eu conheço, elas estão inutilizadas. Pronto, né? E aí a pergunta que eu lhe faço ainda tem pessoas em casa de telha que cultivem, que produzem, que ainda tem essa ideia da... Irmão, assim, são pouquíssimas mesmo, né? A minha esposa, ela é agricultora, né? Olha aí que bacana, cara. Esse ano nós fizemos 50 cargas de 50 cargas de mandioca, cara? Isso. Fizemos, deixa eu lembrar aqui, foi 8 alqueiros de farinha, fizemos 6 sacos de goma. O que é um alqueiro? O alqueiro é 180 litros de farinha. Que dá o que de saco? Dá 2 sacos. Dá 2 sacos. 2 sacos. E fizemos também, ainda temos. Então, produto. quer dizer, quantos alqueiros? Fizemos 8. 8 alqueiros. Deu quantos sacos? Deu ao todo, deu 14 sacos de farinha. Rapaz, 14 sacos de farinha. É muita farinha, né? Isso, ainda temos. Rapaz, é muita farinha. E fizemos 6 sacos de goma. A goma, nós temos ainda, né? Mas a goma está valendo a preço de ouro, mano. Isso é verdade. Hoje mesmo nós vendemos, viu? A preço de ouro, mano. A farinha tá saindo pouco, mas a goma, se for vender tudo... Rapaz, uma das coisas que eu mais adoro, gosto muito mesmo, comer peixe assado com tapioca grolado. Meu irmão, não tem pra mim, não tem. Eu tenho esse mesmo gosto. É fantástico. Mas eu acredito que na casa de telha, umas 4 a 5 famílias ainda cultivam a agricultura. Mas antes, é um dos capítulos do livro, antes existia bem mais casa de farinhas, né? Mas hoje algumas pessoas ainda mantém isso. Mas quantas casas? Agora embaçou aqui. Quantas casas de farinha tem hoje em casa de telha? Hoje nós temos 4 apenas. 4? As 4 funcionam? Funciona. Principalmente na Semana Santa, porque a gente sente uma falta tão grande, mano. Aqui não tem mais. Não tem mais. Eu fico impressionado, rapaz. Eu lembro que na Semana Santa, rapaz, vamos voltar aqui no passado. Eu lembro também. Ainda hoje nós temos essa tradição na minha casa, viu? Ainda tem? Na casa dos meus pais ainda tem. Olha aí que massa, cara. Fala um pouquinho aí, dessa tradição, desse formato. Um dos capítulos, né? As casas de farinha.
A agricultura sempre movimentou no passado a economia local e era a base do sustento da maioria das famílias, né? No caso da comunidade lá e de outras. Cada pai de família, juntamente com seus filhos, se dedicava à agricultura o ano todo, desde o preparo para o roçado até a colheita final. No caso, as farinhadas, onde se produzia farinha, goma, né, a borra, e se fazia também as tapiocas de forno. Tapioca de forno é fantástico, viu, cara? Tapioca de forno não tem... O mexerico que fica depois, esse não café. tem... Por isso, quase todas essas famílias, dependendo de suas condições e de sua produção, possuía sua própria casa de farinha. Isso para facilitar o trabalho na época das farinhadas, né? Ao invés de ir para a casa de farinha do vizinho, fazia a sua própria casa de farinha, né? Casas de farinha essas que eram puxadas a roda, com seus tanques feitos com tronco de árvores, e pegava a água a uma boa distância trazida em cabaças, baldes, para espremer a massa da mandioca e produzir a goma lavada, né? Sofrimento doido, né, cara? Isso, hoje as casas de farinha, os motores são a energia, a gasolina, né? Mas nessa época mas tu chegou a alcançar aquele da roda? Essa alcancei. roda? Alcançou? Alcancei ainda e cheguei, eu me lembro. Rapaz, quando tinha dois puxador bom, tinha que ser dois, como é que chamava? Dois rodeiros, era? Isso. Tinha que ser bom. O cara pega, eu lembro que na casa aqui do seu Raimundo Tiatã aqui tinha uma, eu ainda alcancei. Sim. O cara pegava e soltava, meu irmão. Como é que pode uma facilidade daquela? Começava a gritar, segundo eles, gritando, facilitava aquele serviço, né? A desenvoltura da roda. Cito aqui algumas dessas casas de farinhas, né? Do passado. Do senhor Chico Claudino, Chico Pedro, Manuel Pedro, né? Que era meu avô, Zeca Cícero, Tio Del, Arimateia, Tia Maroquinha, Antero Marques e o seu Marcondes. Era em torno de umas 10. Hoje, dessas aqui, na casa de telha nós temos a casa de farinha, né, do meu pai, que é o Luiz Pedro, do seu Antero, né, que é o pai da presidente da associação. É o senhor de 92 anos, ele ainda trabalha na roça. O seu Antero. Também esse pessoal mais velho não quer parar de trabalhar não, mano. Isso. Eu tenho um amigo que ele disse que quando esse pessoal mais velho fosse embora, ele quer saber o que esse galera mais nova vai comer. Ele disse assim, eu quero saber o que esse pessoal vai comer. E tem a casa de farinha do senhor Arimaté e do seu Zeca Cícero. Só 4 casas de farinha. Dessas aqui, rapaz, são essas que restam. Assim, eu não sei se é compensador, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, mas você ter uma quantidade de terra e plantar uma quantidade de mandioca para fazer a quantidade de farinha que você fez, então assim, durante todo esse tempo teve um trabalho enorme na carpina, na limpeza, né, no desmatar, eu não sei se realmente desmatou. Compensa? Não, na verdade não compensa, principalmente no meu caso, que é só eu e a esposa. A gente chega a pagar todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. Mas né? eu fiz um cálculo, fiz um levantamento que, no nosso caso, se você fosse vender todo aquele produto na hora, isso também não acontece, seria uma coisa pela outra. Era só fazer, só o tesão de fazer. Isso, eu anotei todas as despesas da casa desse ano, que deu em torno de 3.460. Caramba, foi mesmo. Pra poder. Exatamente. Isso desde do plantio. Isso desde o plantio, a limpeza, tal, pronto, até. Deu esse valor. Quantas pessoas para raspar mandioca? A galera tá dizendo assim, por que esses doidos estão conversando? Falando sobre mandioca. Porque só nós conhecemos. Eram 5 raspadeiras. 5 raspadeiras de mandioca. Aí teve o outro para mexer a farinha. Tem um processo. Para quem não sabe, para quem tá assistindo a gente aí, não sabe como é o processo. Farinhada não tem coisa mais animada, mais tranquila do que, mais gostosa de se fazer do que numa farinhada, não. É cansativo, mas é gostoso demais. Você começa logo com as cargas de jumento. Que antigamente era jumento, agora não foi mais não. No carro mesmo. No carro. No F1000. Tá moderno, agora tá moderno. E é o mês de julho, né? O mês das minhas férias. E aí eu preencho nesse tempo com isso. É prazeroso, né? É prazeroso demais. E a minha esposa, ela pretende se aposentar como agricultora. E então ela tem que comprovar que é, né? Comprovar. Ela faz
seguro safra, recebe semente, né? E então, por isso que, além de eu gostar também, e ela... É uma ideia para futuro também, né? Tem toda essa... Então, Entendi. a gente leva por esse lado. Você falou aí da Quinta-feira Santa, né? Aqui Pois é, diz rapaz, ainda. a Quinta-feira Santa, rapaz, era tão... Rapaz, você chegava 4 horas, 3h30 para 4 horas, começava a se aglomerar aquela quantidade de pessoas na Eu casa lembro de farinha. Aí um fazia... Eu não sei como é que se chama lá, mas... Uns chamam de baitola, né? De baitola. Outros chamam de... Como é o nome, meu Deus do céu? Que é aquele bolo sem gosto. Aquele que não tem gosto, que é feito na Semana Santa. O Ipanema. O Ipanema. Polenta. É o Ipanema, na verdade. Ipanema. Eu conheço por Ipanema. Outras pessoas, outras culturas, eu conheci como baitola. Sim. E agora polenta? E tem também que é o chamado bolo branco. Mas Pronto. a gente faz o pé de moleque. Pronto, e a tapioca. Mas é isso aí, né? E o grude. Também. Rapaz, o grude é fantástico. Não tem coisa mais gostosa do que o grude, não. Sendo bem feito, não tem pra ninguém. Irmão, na Quinta-feira Santa, porque assim, durante a quaresma, naquela época, o período da quaresma, a gente passava dificuldade na parte de alimentação. As coisas ficavam escassas. Na minha época não tinha ainda esses auxílios do governo. Mas por quê? É por conta do inverno? O inverno também, era ruim, era no período... O rio enchia, né? O peixe ficava mais escasso. Isso acontecia na minha época, né? E quando chegava a Semana Santa, a fartura vinha. Tanto das farinhadas da Semana Santa, que a gente faz daquelas mandioca que planta na baixa, no verão, né? Que é para arrancar no mês de março, abril. Quando começa a chover, que elas começam a ficar abrejadas. A brejada, negada, tem que... Pronto. As casas de farinha ficam tudo lotadas, né? Isso, uma em cima da outra fazendo. Que é um outro tempo de farinhada. E ali é para fazer justamente as tapioca da Semana Santa, né? E a gente ficava assim muito alegre nessa época, porque a gente tinha com que encher a barriga, né? Aí vinha o feijão maduro, já os milhos, tudo se transformava. Mas o mês de março, na minha infância, era difícil. E a Quinta-feira Santa é como você está falando aí. Aí até tarde as pessoas fazendo, aqui como eu citei, né? Tapioca de forno, grude, de goma, pé de moleque, né? Esse bolo aí. Aí finalizando, né? Hoje a agricultura na comunidade, ou seja, esse tipo de cultura, que eu já falei no início, quase não existe mais. Não existe, né, cara? Só restam 4 casas de farinha que ainda mantém essa tradição. Em torno, acho, de umas 10 pessoas que trabalham. Outros, né, já vão para um outro ramo de vida, né? Seja nas empresas, seja na construção. Hoje muito em acessão aqui, né? A gente tá... Porque não tem aquele retorno imediato, né, do dinheiro. É verdade, é verdade. Nós precisamos... Mas voltando aqui... Custo é outro. Voltando aqui a casa de... agora tu tu fez assim eu viajar no tempo. Tu me chamou agora pra uma viagem que eu vou te dizer uma coisa. Tu é do tempo que pedia esmola? Também, na Semana Santa? Ainda lembro. Eu tenho 46 anos, né? Né? 46. Então pronto. Então tu lembra aí do tempo que pedia esmola, né? Chega... na verdade, sem nenhuma necessidade. Era só uma... Aquilo é uma tradição, né? Isso é verdade. Aquilo era uma tradição de juntar uma quantidade de meninos na Semana Santa pra sair pedindo... Pra sair nas casas, pedindo esmola. Tinha uma tradição. Eu nunca entendi muito aquilo, porque na verdade não era muito a minha parte religiosa, não. Mas a gente se juntava, tinha uns meninos aqui, rapaz, agora amanhã é dia de pedir esmola. Isso, eu lembro saía pra também. Pedir esmola. Às vezes sem nem necessidade. Não tinha necessidade dia, né? Não, cara, era só... O tempo de se pedir esmola já tinha até passado, né? Que como eu citei aqui. Que era o período ruim, né? Mês de março, era escasso. Eu lembro disso aí, passei fome. Então é isso. Na casa de telha, né? Funcionava também essa casa de farinha do seu Marcondes, ele veio ali do lado de Jaguaribe também e casou, né, com a dona Luísa, moradora da casa de telha. Ele construiu uma casa, ainda está lá ainda em pé, que era uma casa de farinha grande, numa outra estrutura diferente das outras, e também o engenho de rapadura. Lá tem um engenho de rapadura também? Tinha, né, o engenho de rapadura. Mas a cultura de lá também plantava cana nas baixas? Também. Porque, na verdade, a comunidade vizinha, que é o córrego da Cananduca, tinha 2 grandes engenhos, né, da família do
do Alcântara, né, do seu Pedro Marques Alcântara e do seu Pedro Vitor. Por isso que o nome Córrego da Cananduca é devido à grande plantação de cana. Se plantava cana desde ali a localidade do Córrego, né, onde hoje está sendo feita a CE, até a beira do rio. Aí por isso que deu-se o nome. Por quê? Cananduca. Eram 2 riachos. Mas ainda hoje é esse nome? Ainda hoje é esse nome. Eu não conhecia. Córrego da Cananduca. Eu passo por ali, mas não conhecia essa comunidade com esse nome. Hoje são poucas famílias também, devido a isso. Então, porque na época a farinha e a rapadura era a economia, né, que movimentava o lugar, né, os lugares da época. E quem possuía esses 2 produtos, podia-se dizer que era bem de vida, né? Bem de vida, os ricos da história, né? Então, se dizia, né? Os ricos da história, os caras têm dinheiro. Por isso que esse cidadão, seu Marcondes, ele construiu, né, lá na Casa de Telha, uma casa de farinha e também um engenho. E as pessoas que faziam as moagens pagavam, né, com o próprio produto, a própria rapadura, todo aquele período, né, em que estava fazendo ali a moagem. Tem uma porcentagem, né? Tinha uma porcentagem para aquilo, né? Exatamente. Tá. Como hoje na casa de farinha que a gente faz, a gente também ainda hoje ainda paga a porcentagem em farinha. Em farinha? É. Aí então tu fez quantos sacos? Nós fizemos 14 sacos. Foi em torno de 1,5 saco de paga. Foi para casa de farinha, para ele se manter, né? Rapaz, impressionante, né? O engenho de rapadura na Casa de Telha, ele funcionou até o ano de 1987. Né? O engenho parou de funcionar. Um dos motivos foi a falta do cultivo. Ninguém mais quis plantar a cana, né? E aí o homem resolveu vender, né, alguns equipamentos e viu que não dava mais para continuar. No ano de 87. Mas começou no início de 70. Tinha até um registro lá no Catavento. Em 1972. Começou o engenho. O engenho. Praticamente 15 anos que esse engenho funcionou. Hoje só existe a casa, é de um outro proprietário. Certo? A casa está praticamente fechada. E é isso que nós temos, né? Do engenho. Da questão da agricultura, né? Hoje lá... É porque assim, o progresso chega e como você disse, foi muito feliz em dizer, a questão do imediatismo, né, do cara querer dinheiro e para você plantar, cultivar. Quando eu perguntei para você se realmente compensava, porque cara, é muito trabalho, desde esperar por chuva, desde a espera da chuva. Isso. Aliás, começa já muito antes, né? Antes de começar a chover, já tem que ter uma credibilidade, já tem que preparar o terreno, já começa gastando sem saber se vai funcionar, né? Isso, é verdade. Aí você já começa trabalhando, já começa botando alguém pra brocar, né? Isso. Brocar as capoeiras, desmatar. Queimar, a galera gosta, né, mas naquelas capoeiras não sei se ainda, mas... A galera, quando ia queimar as capoeiras, levava cachaça de caju e tacava grito no meio do mundo, né? Segundo eles, o grito era pro fogo descer melhor, queimar. O grito acompanhava a ideia da oxigenização. O meu pai, que hoje está com 79 anos, ele viveu somente da agricultura, né? Por isso que é o motivo da gente gostar, né? Mas nós percebemos, né? Eu digo assim, os filhos, nós somos 6 irmãos, 5 são funcionário público da prefeitura. A gente percebeu que não dava mais para continuar aquela vida. Não tinha como, né, se manter, né? Hoje a farinhada que... Aí eu casei com a Leda Maria, que ela é agricultora, já há mais de 5 anos. E a gente faz isso mesmo porque a gente gosta, né? Questão de um hobby mesmo, né? Isso. Rapaz, não vamos deixar não, e rola, né? E eu gosto, né? Às vezes as despesas, né, são bem maiores do que a receita. Não, eu imagino que seja. Eu imagino que as despesas não batem com as receitas de forma alguma. Até porque, como você disse, mesmo quando se você conseguisse vender tudo ao mesmo tempo, à mesma hora, daria para cobrir. Mas não tem nada mais prazeroso quem faz isso com hobby, se não ficar com a goma, se não ficar com o material. Aí não tem tesão nenhum plantar, cara. É verdade. Irmão, é isso.
Quer ir embora? Rapaz, que eu tenho aqui um compromisso 4 horas lá em Paracuru. Nós estamos com uma hora, quase 1h30, né, Di? Estamos quase com 1h30. Nós vamos nos despedir aqui. Você quer falar mais alguma coisa referente ao seu trabalho? Você já falou do projeto do livro, né? Que você está com o projeto do livro aí. Esse livro vai sair. Já arranjou patrocínio para isso? Para o livro? Esse aqui vai ser recurso próprio mesmo. Vai ser recurso próprio? É. Mas aí já encontrou uma editora ou já tá no processo, né? Isso, já estamos. Então pronto, podemos fazer assim então. Meu amigo, quer falar mais alguma coisa, não? Eu acredito que era basicamente isso, né? A nossa conversa. E falando aqui sobre o Paracuru, que é uma outra pesquisa e futuramente será um outro lançamento. E no dia do lançamento desse livro, né? O próximo a gente vai estar novamente divulgando, né? Aqui. E eu já quero deixar o convite feito para quando você lançar o livro, trazer para cá para a gente conversar e bater um papo. Isso, o tema, né, o título do livro é Memórias de Minha Terra e Minha Gente, né? Casa de Telha. Esse aqui será a experiência para um outro trabalho a nível de Paracuru mesmo, né? Nós temos poucos historiadores em Paracuru, né? O saudoso Lúcio Damasceno foi o grande historiador que resgatou toda a nossa história, né? Ele já faleceu, tinha 60 anos. A professora Diná, também uma historiadora. São poucos, né? A gente quer também contribuir com essa parcela aí, né? Município, do município, né? Massa. Fique à vontade, meu amigo Zé Maria. Na hora que quero ler aqui um pouco sobre a história, né? Do Parazinho à Vila, nesse cordel é de nossa autoria. Fique à vontade. Depois a gente faz aí as considerações finais. Então diz assim: Saudo a ti, Paracuru, com amor e com carinho. Alguns nomes já te deram ao longo do teu caminho. Cidade bela e tranquila que começou lá na vila do antigo Parazinho. Naquela vila o ninho, desfeito, disse o poeta, referindo-se à mesma vila, quando a viu depois deserta, as dunas lhe soterrando, todo o cenário mudando, pois a vila era coberta. O povo com morada incerta e o medo de passar fome, e a vila do Parazinho no areal logo some, pra nascer Paracuru, próximo ao rio Curu, que deu origem seu nome. Alto Alegre foi o nome do momento então chamado, por ser mais alto e seguro para o novo povoado, que aos poucos só crescia e Parazinho sumia pelas dunas soterrado. Hoje aqui por nós lembrado, fazendo justa memória, são quase 200 anos que tem sua trajetória. Parazinho foi o berço, o nascimento, o começo, o marco da nossa história. Faço uma dedicatória a duas grandes figuras, uma na nossa fé, outro na literatura, cada qual com seu valor, um padre e um escritor que iniciou nossa cultura. Cada qual com formatura em nível superior, o poeta Antônio Sales, grande cargos ocupou, e o padre João da Rocha, esta cidade o fundador. Foi ele quem edificou, junto com a comunidade, as casas do Alto Alegre, centro de nossa cidade. Uma igreja foi erguida, junto às casas construídas, espaço de santidade. A religiosidade, no Parazinho venerada, a Senhora dos Remédios, bem querida e festejada, como mãe medianeira, passou a ser padroeira da paróquia lá criada. A freguesia foi mudada junto com os moradores da vila do Parazinho, quase todos pescadores, que da pesca lá vivia, seu sustento garantia com lutas e dessabores. Foi nos séculos anteriores esse acontecimento. As dunas logo se imporam com a ajuda do vento, soterrou o povoado, hoje lá desabitado, sem nenhum povoamento. Teve um acontecimento daqui foi observado por um grupo de estrangeiros que para cá foi enviado para observar um eclipse total solar. Isso hoje está observado. Ficaram aqui hospedados durante longa viagem, visitaram o Parazinho admirando a paisagem
e durante esses dias fizeram fotografias que são históricas imagens. Faço a minha homenagem revivendo o passado da Vila do Parazinho, antigo povoado, e fico a imaginar suas casas junto ao mar com seu barulho agitado. Deixo aqui meu obrigado, minha participação nesse momento importante de suma contribuição. O nosso passado vivo, bem guardado em arquivo para a próxima geração. Finalizo aqui então todo o meu verso rimado, faço uma dedicação a este torrão amado, exalto aqui sua gente, Paracuru nosso presente e Parazinho o passado. A origem do nome Paracuru, né? Show de bola, show de bola. Se diz lagarto do mar, mar de cascalho, rio empedrado, né? São o significado, né, da palavra Paracuru, lagarto do mar. Mas há uma outra versão que tem a ver com o rio Curu, né? O rio Curu, ele nasce na Serra do Machado, no município de Canindé, né? Então ele vem cortando o território de vários municípios. Começar pelo Canindé, Paramoti, General Sampaio, Apuiarés, Pentecostes, São Luís do Curu, Paraipaba. E quando chega no Paracuru, o rio para. Então o verbo parar com o substantivo curu dá Paracuru, né? Nas margens do rio Curu, onde nós tivemos aquele momento de poesia, né? Naquela tarde lá. Então essa é uma das atribuições ao nome Paracuru. Paracuru. Massa. Para Rio Curu. Massa. Quero agradecer aqui ao meu querido José Maria por ter participado com a gente desse podcast. É um bate-papo muito enriquecedor, principalmente para essa juventude, para essa galera que busca conhecimento. O que é mais interessante, Zé Maria, de toda a história é que algumas pessoas me procuram. Já me procuraram pedindo: rapaz, eu vou fazer um trabalho de colégio aí, eu preciso saber um pouco sobre Silpé. E aí eu digo: rapaz, vai lá no nosso canal, a gente tem o Silpé Arte, todas as tribos, que a gente tem várias informações, tem outros poetas lá que já definiram, historiadores que contam a história de São Gonçalo do Amarante, Silpé e tudo mais. Vai lá, pesquisa que tá tudo lá. Isso é muito importante. Tu tem algum canal, alguma rede social, alguma coisa que tu faz esse trabalho, ou isso... Ou não, é só ainda... Não, ainda não, né? Ainda não, né? Algumas pessoas já sugeriram para me criar, mas eu tô fazendo em breve, viu? Isso aí pra gente Eu acho, minha sugestão como hoje a gente está vivendo um momento da internet, um momento realmente muito, né, é o que tá, embora sendo frio, eu chamo a internet muito frio, porque você manda algo na rede social para alguém, e aí logo mais outro manda outro, o cara passa desapercebidamente, às vezes nem abre. Isso. Nem abre, né? Então eu acho muito frio. Mas hoje é o que realmente as pessoas estão sendo vistos. Hoje é como as pessoas conseguem ser vistos. Esse nosso bate-papo aqui, não se iluda não. Pelo menos 10 pessoas vão... Isso eu tô brincando, mas algumas pessoas vão ver e vão assistir esse nosso bate-papo. Isso é importante, né? Uma das coisas que eu gosto é que a gente está eternizando isso aqui. Agora vai ficar no nosso canal. Você pode entrar, pode assistir, pode mandar para os seus amigos, pode mandar. Então assim, eu sugiro para você que faça. O seu trabalho, ele tem assim uma importância muito grande como pesquisador, professor, historiador, né, cordelista. As pessoas disseram que o cordel ia morrer. Esse aqui não morre nunca. O cordel é uma atividade poética, artística, que não vai morrer nunca, meu amigo. Porque qualquer criança, por mais que ele não se interesse por ler, quando você dá um cordel, ele para ler, ele para pra ler, ele não deixa em branco, né? Isso aí foram umas leituras do nosso tempo de infância, né? Que a gente chamava até romance, né? Os romances. Aqueles livros de cordel, né? O Pavão Misterioso, o Juvenal e o Dragão, que eram uns cordéis assim, que foi uma das histórias que também a tia Estela contava pra nós, né? A gente ia pro catecismo lá à tarde, e o filho dela, o Adriano, ele, antes de começar o catecismo, ele lia para nós as histórias em cordel. E a questão era que a gente decorava aqueles cordel, né? Até para sair contando pros outros. Isso acontecia. Né? A história, né? Olha que massa, cara. Olha que massa. Do cordel, né? Que faz parte da nossa cultura nordestina, né? Isso não tem para onde correr. E nas nossas considerações finais aqui,
Quero agradecer realmente o nosso querido amigo José Maria. Sim. Muito obrigado pelo carinho de ter vindo, se deslocado, bater esse papo que é de suma importância. Não posso deixar de forma alguma de agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que fecham realmente com a gente, tem essa parceria de fortalecer a nossa cultura, desenvolver a nossa história e, além de fazer tudo isso, também eternizar, né? Porque eu acho que isso é o mais interessante, né? Eternizar com a gente aqui a questão desse nosso bate-papo. Então quero agradecer a SSB, construtora no segmento realmente de construção, uma construtora no mercado muito grande, na ampliações de várias empresas, Votorantim, Robson Crusoe, CSP, Votorantim, Temaco, EDEP, Eneva, construção na questão de pavimentação, né, já trabalhou no nosso PECEM e aí também ainda faz um trabalho de ação social, que é exclusivamente a locação de material. Então assim, é uma empresa de grande porte, tem nos apoiado aqui com muito carinho esse nosso projeto, né? E então assim, eu fico muito grato relacionado a isso. Também nós estamos no canal Arte Prosa. Para quem não sabe, você pode estar enviando aí para os seus amigos, compartilhando, façam aí nesse momento aí, se inscrevam no canal, mande para os seus amigos, para que as pessoas possam acompanhar o nosso bate-papo. Quero também aqui agradecer também o pessoal do café 100% artesanal, para quem quer tomar um café de qualidade. Tá aí o número na nossa tela, você liga para ele, se informa como é relacionada a entrega, é feito totalmente artesanalmente, o cara ainda trabalha nessa ideia de fazer artesanal. Café totalmente puro, 100% café. Você toma puro, sem açúcar, sem nada, porque ele é 100% café. Então assim, a rentabilidade para que você possa estar tendo aí um café de qualidade no seu resort, no seu restaurante, na sua loja de conveniência em posto. Então, para você que está procurando um café de qualidade, meu amigo, não tem outro não. Também quero agradecer aqui a Internet Orbe Telecom, 24 horas ligada com a gente. É uma das empresas que tem fortalecido a nossa ideia aqui. Fico muito grato aí pelo carinho aí, pela disponibilidade de fazer realmente a coisa funcionar, disponibilizando aí a nossa internet 100% na nossa plataforma aqui. Muito obrigado aí a Orbe Telecom. Também agradecer a Clima Frios também, uma empresa no segmento de ar-condicionados. Se você quiser realmente fazer na sua loja, colocar na sua loja, igreja, restaurante, seja qual for, é só procurar a Clima Frios, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí. E mais uma vez aqui eu queria, meu amigo José Maria, que você desse as considerações finais pra gente partir aqui, já que você tem um compromisso, senão a nossa história se estender mais ainda. A gente agradece, né, aqui a oportunidade, o espaço, né, um espaço único, onde nós podemos assim divulgar, né, o nosso trabalho, contar um pouco da nossa história. Isso é muito importante. Eu agradeço também, a comunidade agradece, né, a gente citar o nome desta localidade, ainda pequena, mas assim com tanta história. Com muita história, né? E é isso que me chamou a atenção de escrever. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão nos assistindo e até assim uma outra oportunidade. A gente fica feliz pelo convite. Teremos uma outra oportunidade sim, quando você vier lançar. Esse livro aqui é meu? Os dois aqui. Então isso aqui são presentes, olha aí, ó. Acabei ganhando 2 aqui. Posso até estar dando a um convidado que vier aqui que gosta de cordel, eu vou dar um. Isso aqui eu já vou deixar para presenteá-los aqui. Então assim, quero agradecer a todos mais uma vez aí, muito obrigado, valeu aí pelo bate-papo. Você acabou de ouvir um bate-papo aqui com um grande professor, poeta, cordelista, historiador José Maria de Casa de Telha. Fez aqui, marcou presença com a gente aqui. Muito obrigado e tchau, tchau para todos vocês aí. Fiquem em paz, até o próximo nosso podcast. Tchau, tchau.